Pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Slicker, eu venho falar com vocês sobre constelação familiar, o tema deste canal, o tema que eu sempre trago aqui, e trago também com muitas reflexões e muitos pensamentos, sobre constelação para que a gente possa aprender cada vez mais e se desenvolver, trazer para dentro, trazer para o nosso conhecimento, tudo em prol do nosso crescimento, Eu trouxe hoje o tema de fibromialgia, que é um tema que muita gente me pergunta. Na verdade, as pessoas me perguntam sobre várias doenças, várias questões, e eu tenho alguns vídeos aqui no canal já falando sobre doenças, sobre saúde, constelação olhando para a saúde. Eu quero falar em específico sobre fibromialgia. Quem já me segue há mais tempo sabe que eu sou super fã do Stefan Hausner. É um constelador que aprendeu junto com Bert Hellinger, depois ele fez o caminho dele, enfim, ele tem alguns livros publicados e faz também alguns trabalhos de constelação maravilhosos. Ele tem uma forma super pragmática, super prática de encarar a constelação e bem direta mesmo, sem rodeios. Eu estava falando, quem me conhece há mais tempo, se você não me conhece há mais tempo, se você acabou de chegar aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos, tá? Toda semana tem 2 vídeos pelo menos aqui no canal, em que a gente vai sempre explorando mais temas sobre constelação, então sempre tem conteúdo novo, sem contar os conteúdos que você pode buscar, e enfim, aprender sobre constelação, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o Stefan Hausner, ele é um médico alemão, ele estudou com Bert Hellinger, ele começou o trabalho, ele descobriu a constelação com o Bert, começou a acompanhar o Bert por um período e ele começou a desenvolver um pouco do olhar específico dele para as constelações, que eu particularmente gosto muito. Nesse livro aqui, eu trouxe até um livro, pra gente falar, Constelações Familiares e o Caminho da Cura, é um livro do Stefan Hausner, é o livro mais famoso dele. Ele demonstra algumas constelações, ele mostra como é a constelação e ele vai contando, enfim, o que tem por trás daquela constelação. E eu trouxe, então, um exemplo da fibromialgia para a gente falar. De maneira geral, específico, assim, não específico de fibromialgia, mas de maneira geral, quando a gente olha para uma questão de doença e o ponto de vista da constelação, como a constelação pode ajudar, a constelação ela não é uma intervenção médica, ela não cura diretamente, então você não tem lá um problema de saúde, vou fazer uma constelação para me curar, não é isso. Constelação ela vai ajudar a trazer a luz para aquela doença. Por quê? Porque a gente acredita que a doença ela sempre vem manifestar algo que precisa ser visto. Então, qualquer doença que eu tenho, é o meu corpo manifestando algum desajuste, é o meu corpo manifestando algo que eu não estou dando a atenção devida, a atenção suficiente. Então, por conta disso, quando eu vou fazer uma constelação, eu consigo sim, então, ter um entendimento mais amplo, maior. O que tem por trás daquilo? O que essa doença está me trazendo? Então, a doença é como se fosse um mensageiro, a gente não pode ter raiva da doença. Olha lá, já estou falando de raiva, você vai entender por quê. Você não pode ter raiva da doença, porque na verdade ela está te mostrando, ela está te chamando a atenção. Olhe para isso daqui, tá? O Stefan Hausner, ele explica isso muito bem, ele fala que muitas das vezes as doenças elas manifestam algo que foi perdido ou algo que foi... É aquele olhar infantil, ou seja, algo que na criança não teve, e a nossa criança interior ainda pede por aquilo, então ela ainda pede para que os pais a vejam, ela ainda pede para que ela tenha um espaço naquela família, então é sempre um olhar para a criança, um dos pilares aí da questão das doenças é realmente a criança interior. E eu falei tudo isso antes sobre doença para vocês entenderem que não é só, essa doença quer dizer aquilo, tá? Uma constelação é algo muito complexo, então ele mesmo coloca aqui no livro, tá? No trechinho que eu vou trazer para vocês. Em numerosas constelações com mulheres portadoras de fibromialgia, então o que ele diz? Não é tudo, não é uma regra, não é uma lei. Olha, eu tirando o cabelo que caiu aqui na mesa. Em numerosas constelações, ou seja, na maioria dos casos, eu me deparei muitas vezes com raiva como um dos seus sentimentos básicos. Às vezes é a raiva de uma criança, lembra que eu estava falando da criança, que se sente abandonada por um dos pais. Às vezes é a raiva contra um parceiro que causou uma grave decepção ou que tem um vício.
ou a raiva é um sentimento adotado de uma parceira anterior do pai que foi injustamente abandonada por ele. Este caso da parceira anterior do pai é um caso de identificação. Já tem vídeo no canal falando sobre isso, eu vou falar brevemente, tá? Não vou me estender aqui. O que eu vou falar é sobre quando a gente tem um sentimento e a gente não trabalha esse sentimento, como no caso da fibromialgia, ele atrela, né, ele atribui a essa raiva, esse sentimento ele vai começar a provocar reações em nós, no nosso corpo. Então, se você tem este caso, né, se você tá vendo esse vídeo porque alguém te indicou e fala, você tem fibromialgia, talvez valha a pena ver esse vídeo, faça um exercício interno de olhar para dentro e perceber. E isso você pode fazer durante um dia inteiro, né? Vai vendo quais momentos do dia você tem esse ímpeto, esse impulso de ter raiva. Às vezes a raiva, você fica com raiva porque foi fazer o café e sem querer derrubou um pouco da água quente na pia. Fala, pô, que raiva. Aí você começa a perceber que a raiva, ela existe em vários momentos do seu dia. Se a raiva existe em vários momentos do seu dia, é porque ela tem uma raiz mais profunda. E aí você pode olhar então para isso em uma sessão de constelação, você pode olhar para isso em uma meditação, se você já tem o hábito de fazer meditação, ou seja, você já tem esse costume de voltar para o seu centro, né, fechar os olhos e se conectar com você e conseguir perceber em você as coisas, você vai conseguir também identificar a origem dessa raiva, ou numa autoconstelação, que também é uma meditação guiada, ou seja, você vai entender a raiz. Quando você entende a raiz, quando eu falo entende, não é só o entender racional, é o entender de alma, é o entender mais profundo, é uma compreensão. Quando você entende, você fala, puxa, não preciso mais ter esse olhar infantil para esse tema em específico, então eu posso deixar essa raiva se dissipar, tá? Então, o entendimento e a consciência é o que fazem a gente se caminhar para a cura. Lembra que até o título do livro é O Caminho para a Cura. A cura é dada pelo médico que vai tratar, mas você vai trazer à tona, sabe, o motivo que tem por trás, então você começa a acessar esse motivo que tem por trás e ele pode ir se dissipando até você encontrar essa cura, tá bom? Em alguns casos, quando um vínculo, isso tem vídeo para isso aqui no canal, tá? Por isso que eu não vou me estender nesse tema. Em alguns casos, quando o vínculo não foi bem desfeito, ou seja, quando o pai, né, neste caso, vou falar especificamente sobre isso, quando o pai terminou o relacionamento e não respeitou, né, a pessoa com quem ele terminou esse relacionamento, quando a gente fala não respeitou, não terminou de fato, né? Termina e não dá satisfação, ou então começa um outro relacionamento sem ter terminado aquele, depois que volta para terminar, enfim, né? Quando não termina, não faz o encerramento de um ciclo bem feito, pode carregar ainda a energia desta pessoa que foi excluída da vida dele para um próximo relacionamento. E aí o filho, a filha deste próximo relacionamento pode se identificar com quem foi excluído. Então, se você é a filha, né, de um pai que terminou um relacionamento dessa forma, você pode carregar essa raiva da parceira anterior. Agora, isso é um caso bastante específico, na verdade é específico, mas não quer dizer que é incomum, tá? É bem comum, a gente vê muito em constelações isso. Mas pode ser também, quando você faz esse exercício que eu falei agora há pouco, de ficar procurando a origem da raiva e não encontra nada, talvez seja esse o caso. E aí também, para você trazer essa situação à tona, você precisa conhecer a história, você precisa fazer uma sessão de constelação. Numa sessão, às vezes, a gente consegue identificar isso, né, essa energia, às vezes conversando com o pai, entendendo, e aí quando eu falo conhecer a história é isso, né, estudar a história, conhecer a história, às vezes fazer um genograma. Todos esses termos e todos esses exercícios tem lá nos meus cursos, tá? Eu tô falando aqui, e tem outros vídeos aqui também que eu explico no canal, para que você vá trazendo à tona, trazendo a consciência, e aí você pode se modificar, porque é isso, né, gente, que faz a gente se modificar, trazer a consciência, né? A partir do momento que eu trago para a consciência, eu não deixo mais o meu inconsciente ficar me movendo sem eu saber porquê, sem eu entender o porquê daquilo, tá bom? Isso que é o bom da constelação, né? A gente vai entendendo, absorvendo e modificando e crescendo, tá? Comenta aqui comigo o que você achou sobre esse vídeo, se você tem essa situação em você, na sua família, conhece alguém, né? Se você conhece alguém que você acredita que esse vídeo pode ajudar, pode encaminhar
E não se esqueça, se você está vendo esse vídeo, se você chegou aqui no canal pela primeira vez, não esquece de se inscrever. Se você gostou também, dá um joinha aqui, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!